Capítulo 1. A literatura científica sobre os sonhos, um panorama inicial. Neste capítulo inaugural de A Interpretação dos Sonhos, Sigmund Freud nos convida a uma jornada ambiciosa. Ele não apenas se propõe a provar que a psicanálise oferece uma técnica para interpretar os sonhos, mas também que, com essa técnica, todo sonho revela uma estrutura psíquica dotada de sentido. Para Freud, o sonho não é um acaso. Ele se encaixa perfeitamente nas atividades mentais da nossa vida de vigília. Além disso, ele promete desvendar os processos que tornam os sonhos tão estranhos e obscuros e, a partir daí, deduzir a natureza das forças psíquicas que os geram. Antes de mergulhar fundo em sua própria teoria, Freud faz uma pausa importante. Ele oferece uma revisão do que a ciência já disse sobre os sonhos até então. Uma espécie de estado da arte do conhecimento onírico. E por que essa revisão inicial é tão crucial? Porque, como ele mesmo lamenta, apesar de milênios de esforço, a compreensão científica dos sonhos progrediu muito pouco. Há muitas observações interessantes na literatura existente, mas quase nada que toque na essência dos sonhos ou resolva seus grandes enigmas. E claro, esse conhecimento ainda não chegou ao público em geral. Os sonhos antes da ciência, da antiguidade aos tempos modernos. Freud começa sua revisão pela visão pré-histórica e da antiguidade clássica sobre os sonhos. Para esses povos, os sonhos não eram meros produtos da mente adormecida, mas sim revelações do mundo sobrenatural, mensagens de deuses e demônios. Acreditava-se que os sonhos tinham um propósito importante, geralmente a previsão do futuro. No entanto, a enorme variedade de conteúdos e a intensidade das impressões oníricas, já naquela época, forçavam a criação de sistemas de classificação, distinguindo os sonhos verdadeiros e válidos para advertir ou predizer dos vãos, falazes e destituídos de valor, feitos para desorientar. Essa necessidade de classificar e entender os sonhos deu origem à interpretação dos sonhos. Se nem todo sonho era imediatamente compreensível, mas todos podiam ter um significado importante. Um método para decifrar seu conteúdo ininteligível era indispensável. Artemidoro de Daudis, com sua obra Oneirocrítica, foi a maior autoridade na interpretação dos sonhos na antiguidade, e sua obra é um dos poucos registros que sobreviveram até hoje. É interessante notar que, para Freud, essa visão antiga dos sonhos estava em sintonia com a forma como esses povos viam o universo. Eles projetavam no mundo exterior o que, na verdade, existia em suas próprias mentes. E a impressão que o sonho deixava ao acordar, a de algo estranho, vindo de outro mundo, reforçava essa crença. Mesmo nos dias de Freud e ainda hoje, a ideia da origem sobrenatural dos sonhos não desapareceu completamente. Místicos e religiosos continuam a ver nos sonhos um campo para o sobrenatural. Mas, surpreendentemente, Freud observa que até mesmo homens de visão esclarecida podem buscar nos fenômenos inexplicáveis dos sonhos uma base para a fé religiosa. A alta estima dada aos sonhos por algumas escolas filosóficas, como a de Schelling, é vista como um eco dessa antiga crença na natureza divina dos sonhos. E os debates sobre o caráter premonitório dos sonhos persistiam, já que as explicações psicológicas da época eram insuficientes para dar conta de todo o material coletado. O desafio da história da ciência dos sonhos. Freud reconhece que é difícil traçar uma história linear do estudo científico dos sonhos. Por quê? Porque não há um progresso contínuo, uma base sólida de descobertas, onde cada novo pesquisador pudesse construir. Pelo contrário, cada novo autor examina os mesmos problemas de novo e recomeça, por assim dizer, do início. Por essa razão, Freud opta por uma estrutura temática para seu próprio estudo, em vez de uma cronológica. Ele abordará os problemas relacionados aos sonhos um por um, apresentando o que a literatura científica tem a oferecer para suas soluções. Ele admite que não consegue cobrir toda a vasta literatura, mas promete não deixar de lado nenhum fato fundamental ou ponto de vista importante. Ele também observa uma mudança recente na forma como os autores abordam o tema. Antes, era comum tratar o sono e os sonhos juntos, e até mesmo condições patológicas semelhantes. Agora, as obras mais recentes tendem a se focar em questões isoladas da vida onírica.
Freud vê isso como um sinal positivo, indicando uma convicção de que, em temas tão obscuros, só investigações detalhadas e específicas podem levar a explicações e resultados aceitáveis. E é exatamente essa pesquisa detalhada e predominantemente psicológica que Freud se propõe a apresentar. Ele não se aprofundará no problema do sono, por considerá-lo essencialmente fisiológico, focando sua atenção exclusivamente nos fenômenos do sonho. Freud, desde o início, deixa claro que sua obra não será mais uma repetição do que já foi dito. Ele está prestes a propor uma nova abordagem radical. Qual você acha que é a maior diferença entre a visão de Freud sobre os sonhos e as perspectivas antigas ou a ciência da sua época? Apenas com base neste capítulo,